Sociedades que não se organizam por uma ideia de Estado, de alguém que representa você. As tribos da América do Sul têm essa característica de se organizar por comunidades ou por relações, né? Tem uma história ótima que ele fala que a civilização ocidental é ótima para inventar objetos, mas não sabe nada de relações entre pessoas. A gente vai lhe torturar até você aguentar o limite, e depois que você aguentar esse limite, você está pronto para ser uma pessoa social, um ser social. Então a sociabilidade ela se dá através dessa estrutura, que é de estrutura talvez estática, assim, uma estrutura que coloca você fora de você e que inscreve em você, no seu próprio corpo, o resto, o coletivo. Então é um texto que eu acho muito interessante para pensar corpo, nesse sentido de corpo não individual, de corpo sempre... Quando Carlos Magno está passando a tropa em revista, ele chega na frente do cavaleiro inexistente e pergunta quem ele é, né? E é daqui que começa a leitura. Eu sou a voz vinha metálica de dentro do elmo fechado, como se não saísse de uma garganta, mas como fosse vibração do próprio aço da armadura, trazendo consigo seu eco. Então ele veio para me clarear mais como historicidade mesmo do que se pensa de teatro físico, porque na verdade eu também sou pesquisadora da cultura popular e lá no Ceará todo, aqui no Ceará todo, a cultura popular, não existe essa separação, é tão presente o corpo, né? Isso me deixa muito incomodada, né? E aí eu pensei em trabalhar de fato no teatro físico, a gente tem que nomear as coisas, né? Mas eu tenho uma companhia que trabalha com circo, mas que a literatura teve sempre perto, então eu digo assim, não, então eu vou dar esse nome de teatro físico para me nortear no trabalho dentro da companhia. Então esse livro está servindo para me dar uma história sobre o teatro físico, né? Mas de uma coisa que eu sei que já é uma prática minha. Então é bacana de ver como é que isso tudo chega a mim, ou onde é que eu me encontro nisso tudo. Mas é bacana. Essa ideia da performance como desaparecimento, a performance como uma arte que não se reproduz. Muita gente está se referindo à performance como uma arte que, na verdade, continua ativando mediações depois que ela termina sempre. E, principalmente, enfim. Mas o que eu acho interessante desse argumento dela é exatamente a ideia de desaparecimento no que como ela coloca... do jeito que a performance, ao desaparecer, ela mimetiza a subjetividade, ela mimetiza o próprio corpo, vivendo, o corpo que morre, eventualmente. Tem uma hora que a obra também não é só ela, né? Ela está em contato com muitas outras escolhas desse artista, né? Então, porque o material ele também é modificável o tempo inteiro, em contato com o espectador, em contato com os outros materiais, dependendo de quem está fazendo, de como está fazendo. Então é o tempo inteiro uma espécie de modulação desse sentido, de como que o sentido que a princípio está numa obra ou está no material de um bailarino, como é que ele se modifica e continua sendo entendido dentro de um certo pensamento de dança, de corpo, de organização.
Mas o construir, o ser capaz de construir um pensamento sobre algo, para mim é muito perto de conseguir compor, conseguir atingir um plano de composição desse, né? E imagem, a gente às vezes associa a imagem como aquela picture, assim, né? O tableau, o quadro, né? Mas a imagem seria a imagem pensamento, né? Que ela pode ser sonora, visual, sinestésica, ou seja, não é só a imagem como pigmento mesmo, mas como a sensação, o pensamento. Então acho que é por isso que a gente pode dizer que a dança não é efêmera nesse sentido, né? O teatro, mas que às vezes um trabalho ele tem muito mais potência, que a gente carrega essa imagem muito mais tempo do que, repito, de uma imagem que aparentemente ela está ali, né? Compor essa imagem em termos, mesmo que seja de sensorialidade ou imagem material, física, enfim, no que quer que seja, não é também ativar essas zonas de invisibilidade, né, para que essa imagem seja mais espessa do que só o que vem para a ordem da consciência, né? E aí para mim isso tem muito a ver com dramaturgia, assim, para mim. Eu vejo acontecimentos, né, na composição muito a partir das ocasiões que ela tem de se repetir. A repetição acaba sendo um recurso de esquecimento, num certo sentido, e de produção de alguma coisa que é do sempre atualizável, assim. Como a gente descria também algumas imagens, desmonta algumas imagens que tendem a seguir um rumo, né? Essa desestabilização daquela propensão a formar logo um quadro, porque a imagem ela vem como emergência, não tem muito controle, mas facilmente a gente monta o quadro, né? Estabiliza um quadro, né? Eu acho que isso para mim tem a ver com dramaturgia também, né? E às vezes a gente desestabiliza de formas mais bruscas, mais violentas. Às vezes é muito sutil, né? É um pequeno olhar, é uma coisa muito delicada e às vezes é algo que tem uma grandeza, vamos dizer assim. É uma micro percepção, às vezes é uma macro. Então quando eu penso em dramaturgia, eu penso também nesse descriar.